Olá, você já teve a seguinte dúvida, você mulher principalmente, depois que fez uma lipoaspiração e engravida, o corpo volta ao normal? Ou engravidou, teve filhos, posso fazer uma lipoaspiração? Quanto tempo demora? Bom, a gente vai falar sobre isso, tirar essas e outras dúvidas com o cirurgião plástico Benedito Vieira Figueiredo Júnior, que está conosco hoje no RDTV. Obrigada pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, bom dia a você, bom dia a todos. Estou aqui para tirar as dúvidas, tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas que atormentam o imaginário de todos os ouvintes. Bom, então vamos, como a gente combinou até aqui antes, a gente vai fazer de conta que eu sou uma paciente e vou fazer uma consulta aqui com o Dr. Benedito, né? Digamos então que eu tenha feito uma lipoaspiração, né? Engravidei, tive o filho, tive o parto e estou preocupada com a forma. O corpo volta ao normal? Volta. Assim, uma resposta sim não seria volta. Uhum. Tem múltiplos fatores que interferem sobre isso. O principal é o ganho de peso na gestação e você perder esse peso depois. Não volta espontaneamente sem nenhum esforço. Mas em teoria, uma lipo não se perde. As formas que uma lipo dá no corpo de uma mulher nunca se perdem. O desenho que a gente coloca no corpo, o maior acinturamento, o diminuir a barriga proporcionalmente em relação ao corpo, essa proporção que é dada, esse contorno que é dado no corpo não se perde. O que não volta automaticamente é o peso. O paciente tem que, depois do parto, depois da amamentação, tem que entrar num programa de dietas e de atividade física. Ele entrando e voltando ao peso de antes da gestação, o corpo vai ter a mesma forma. Tem risco, por exemplo, de deformar o corpo depois nessa situação? Na gestação? Depois da gestação, a mulher de repente não consegue emagrecer muito rápido e às vezes é um temor que eu já ouvi assim, mas será que fica deformado, aparece gordura onde não tinha? Não aparece gordura onde não tinha. A ideia por trás da lipoaspiração é a seguinte: a gente vai remover tecido gorduroso, vai remover células de gordura em determinadas regiões, que a ideia é modelar o corpo. Essas células de gordura, elas não aumentam em número depois da lipoaspiração, elas só aumentam em tamanho, não em número. Então vamos imaginar a seguinte situação: se eu removi célula de gordura da minha cintura, do meu abdômen, depois de uma gestação, se antes da gestação eu tinha X número de células, depois da gestação eu vou ter o mesmo X número de células. Só que elas vão estar mais cheias de gordura. Se você emagrece, ela murcha. Se você se mantém gordinha, ela vai se manter cheia. Por isso que a gente fala que não perde o corpo, não perde o resultado da lipo. Mas você pode engordar, mas a proporção vai se manter. Porque normalmente uma mulher, quando faz lipoaspiração, lipoenxertia associada. Algumas regiões a gente faz enxerto de gordura para dar mais volume, para dar mais tamanho, dar mais harmonia para o corpo. Essa célula de gordura que foi enxertada e que deu certo o enxerto também não se perde com a gestação. E, por exemplo, a mulher ela já fez a lipo, né? E aí ela está se programando, vai ter a sua gravidez. Como é que ela pode se preparar para ter uma gravidez, digamos, saudável e evitar até ganhar muito peso durante a gravidez, pensando inclusive nesses resultados depois? Ela pode planejar isso? Deve. A gestação precisa de um controle alimentar específico, porque tem algumas carências de nutrientes específicos da gestação que a própria gravidez provoca no corpo da mulher. Isso normalmente é acompanhado pelo obstetra e preferencialmente junto com o nutricionista, para preparar o corpo da mulher para uma boa gestação, para um bom desenvolvimento da criança e para um controle desse ganho exagerado de peso. Existe aquele ditado popular que tem que comer por 2, mas não é comer por 2 em volume, em tamanho, é comer por 2 em qualidade. Então tem que se comer com mais qualidade, tem que se alimentar durante a gestação com mais qualidade e também durante o período de amamentação, que é outro período muito importante, onde praticamente é a mãe que vai fornecer alimento para a criança. Então ela tem que estar bem nutrida para ter um alimento de boa qualidade para a criança. E
cuidar com a quantidade total de calorias, para você não, nesse caminho, não ganhar peso demais e tornar mais difícil emagrecer. O que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem que ter um feeling, vamos supor, vamos usar esse termo, para entender a situação da vida de uma mulher depois que tem filho, depois que vira mãe. Ela não tem mais tanto tempo para ela, para se cuidar. A rotina dela muda, tudo vai mudar muito. Então, é o que a gente ouve traduzido no dia a dia, nas queixas das pacientes. Meu corpo, eu não consigo mais voltar ao meu corpo ao normal, ao que era antes. Não tem nada de hormonal, de metabólico nisso. Tem mais a ver com um problema social, que é ela não ter tempo para ela, para se cuidar, porque ela tem que cuidar de uma criança que depende 100% dela, para se alimentar, para se limpar, para se vestir, para tudo. E realmente isso acontece, a mãe fica sem tempo para ela. E isso fica mais difícil de entrar num controle de dieta, comer na hora certa, comer a quantidade certa, ter uma vida ativa fisicamente. É muito comum mães de bebês perderem noites e noites de sono e no dia seguinte levantar para ir para uma academia. Fica complicado. Fica complicado. Depois de passar horas e horas sem poder se alimentar porque está cuidando da criança, virar e falar que tem que comer uma salada é complicado. Então a gente tem que entender, tem que ter essa sensibilidade para entender essa parte, eu chamo de social da vida da mulher que tem uma criança. Fisicamente é possível, socialmente isso tem que ser trabalhado na família, o marido tem que estar junto, o pai tem que ajudar, tem que ter um apoio, não basta só cobrar sem dar tempo para ela. Então, quando a gente ouve no consultório a mulher falando, mas eu não tenho mais tempo, eu entendo, às vezes o pouco tempo que você tem, você quer descansar. O corpo ele leva 9 meses gestando, né? E às vezes a gente vê, e aí infelizmente muitas mulheres olham os artistas, né? E às vezes tem artistas que no primeiro, segundo mês já estão enxutinhas, perfeitas, maravilhosas, mas qual é o tempo que o corpo leva para voltar, para retornar àquela forma original, contando com dieta, com atividade, enfim? Então, você falou uma situação bem peculiar. Você criou uma situação fora da curva, uma paciente fora da curva. Uma artista, e eu estou imaginando a situação social dela é o seguinte. Que é até importante a gente falar, né? Isso. Porque sempre são ícones, né? Exatamente. É uma situação bem fora da curva. Uma situação muito particular, que é difícil da gente reproduzir para a maior parte da população. A gente está falando de uma mulher que depende da aparência para viver. Então ela não pode se dar ao luxo de sair de forma, perder a forma. Então ela tem na gestação já uma gestação controlada, com ganho de peso, com alimentação. Digamos assim, ela come o que ela pode, não o que ela quer. Ela come o que ela pode, não o que ela quer. Então ela tem uma gestação controlada, com uma alimentação. Termina a gestação, tão logo termine a gestação, já inicia um programa de recuperação de peso e de tônus muscular, com academia, com nutricionista e tudo mais. Com massagens e tudo. E eu acho que uma coisa principal que eu percebo, tem um batalhão de babás, né? Para poder ter tempo para cuidar de tudo isso. Então, assim, você tem que pensar nisso. É uma mulher, é uma situação extremamente sui generis, que ímpar, que é difícil de você se comparar. Você, mulher que tem que levantar, tem que trabalhar, tem que cuidar da criança, tem que chegar em casa, tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que revisar a casa se foi limpa. E aí, tem que botar a criança para dormir, tem que comer. E aí, que hora que você vai respirar, descansar, para ter espírito para botar uma roupa, ir para uma academia? Ou você vai chegar varada de fome querendo comer a sua comida predileta, e em vez de comer o que tem que ser comido? Então, a gente tem que, como é que eu vou dizer, personalizar isso para a necessidade e a condição de cada pessoa. É possível ter um corpo, uma recuperação pós-parto como uma artista? É possível. Mas você precisa de todo o background que tem atrás. Não adianta você achar que é mágica ou que foi somente um cirurgião plástico que fez tudo. Via de regra, eu tenho como prazo na minha cabeça, eu não cobro uma mulher recuperar o corpo dela depois de um parto, uma mulher comum, com menos de 1 ano.
Os primeiros 6 meses pós-parto tem que amamentar. Continua pensando como se estivesse grávida. Você tem que ter boa qualidade de alimentar para poder ter um leite bem nutritivo. Não é hora ainda de emagrecer. Vai emagrecer naturalmente por causa da amamentação, mas não é hora de ser o foco da sua vida esse. Depois de 6 meses, aí você começa a controlar a alimentação visando a estética. Se conseguir, entra com um programa de atividade física. Conseguir, quando eu digo questão de tempo e disponibilidade. Entra com um programa de atividade física e aí vai recuperando o corpo. Eu brinco quando chegam pacientes gestantes ou puérperas recentes no consultório, querendo operar, querendo fazer a mama ou fazer o abdômen. Eu brinco com elas e faço o seguinte: me convida para a festinha de 1 ano de aniversário, eu quero comer bastante brigadeiro, e depois nós vamos conversar sobre sua cirurgia. É muito bom saber, porque às vezes eu acho que a ansiedade é que também provoca um pouco, né, essa vontade de, olha, eu preciso voltar e eu preciso, né, acho que a primeira coisa é controlar a ansiedade, né. Como é que, no caso, a mulher, ela, não sei se o senhor pode trazer aqui exemplos, né? O que a mulher preocupa mais quando faz uma lipoaspiração? Qual é a maior demanda? É abdômen? É glúteo? É seio? Qual é hoje essa tendência? Como é que está? Até emendando aqui um pouquinho, mas tem diferença? Lipoaspiração, lipoescultura são a mesma coisa? Bom, então vamos lá. São e não são. É uma questão de semântica. Nós médicos tratamos como a mesma cirurgia, mas para facilitar o entendimento da paciente, eu costumo diferenciar na hora de explicar. Lipoaspiração é a técnica que a gente usa. Lipoescultura é o resultado da cirurgia. Então eu faço uma lipoaspiração para chegar numa lipoescultura. Em toda a lipoescultura, você tem que fazer uma lipoaspiração. Alguns cirurgiões plásticos classificam da seguinte maneira: quando a lipo é muito grande, você vai interferir em toda a proporção do corpo, chama-se de lipoescultura. Outros separam sem enxerto de gordura, lipoaspiração, com enxerto de gordura, lipoescultura. Pessoalmente, eu tenho uma visão um pouco diferente. Para mim, toda lipoaspiração é uma lipoescultura. Porque um escultor, ele não trabalha só enxertando argila quando ele está esculpindo alguma coisa, ele desbasta também. Ele tira. Então toda lipoaspiração é uma lipoescultura. A arma, a técnica utilizada, a forma como é feita é a mesma. É mais uma questão de semântica. E você tinha me perguntado de regiões que são mais procuradas pelas mulheres. Todo mundo começa falando de barriga, mas também todo mundo quer cintura. Todo mundo quer o bumbum um pouco mais arrebitado. O braço um pouco mais fino. As costas um pouco mais estreitas. Eu costumo dizer que é aquele ditado: você dá a mão, pede o braço. A lipoaspiração, o paciente sempre que chega no consultório, a primeira queixa de uma região localizada, mas ao longo da entrevista ele vai citando outras regiões. Essa região central do corpo, abdômen, lombar e cintura, é a região que praticamente todo mundo quer. E aí você vai ter regiões acessórias: lateral de coxa, meio de coxa, glúteo, axilas, papada. Aí já é uma coisa mais personalizada. Mas o que é consenso: abdômen e cintura. E voltando a uma das perguntas que eu fiz lá no comecinho da entrevista, a mulher teve filho, nunca fez lipoescultura, né? E aí para ela fazer, então, aquela dica que o senhor falou: 1 ano. 1 ano me convida para comer brigadeiro. Convida para festinha. Convida para festinha. E aí procura o doutor para fazer Exatamente. Como é que ela pode se preparar para fazer uma lipoaspiração? Assim, ela tem alguma preparação física que ela pode ajudar para melhorar, digamos, esse resultado? Sempre. Eu vou tentar fazer uma comparação bem acessível. Vamos imaginar como se fosse um percurso, uma estrada que a gente tem que percorrer, onde o ponto zero é o seu corpo como ele está e o ponto final é o seu corpo modelado como o paciente anseia. Se você começa, quanto mais atrás você começar nessa estrada, mais longo vai ser o caminho. Então, o que o paciente puder fazer de prévio
corrigindo eventual excesso de peso, se a gente for fazer uma lipoaspiração só, unicamente para gordura localizada, para modelagem de corpo, com o paciente satisfeito com o peso dele, eu costumo usar bem o termo em paz com o peso, porque o que eu vejo, o que eu sinto no consultório é a paciente muito angustiada com o peso dela, ela não está em paz. Muitas vezes ela está preocupada com o número na balança e não está vendo tanto o que vê no espelho. Então eu costumo usar esse termo, em paz com o corpo. Se a paciente está em paz com o peso dela, é uma questão de modelar o corpo mais. Óbvio que tem um paciente em melhor situação que aquele que não está em paz com o peso. Então a primeira coisa que eu peço para o paciente é estar em paz com o peso. Em paz com o peso não significa necessariamente estar magra. Significa bem em paz mesmo. É assim, não, eu estou acima do peso, estou 5 quilos, 10 quilos acima do meu peso, entendo isso. Não, minha rotina tem gente de até vida... que não se gosta muito magra, Exatamente. né? Às vezes, ter essa consciência, minha rotina de vida, como eu falei, já não me permite mais estar extremamente magra. E o que eu posso fazer para ter o melhor corpo possível desse peso que eu tenho? Aí essa é a paciente perfeita para a gente operar. Ela entende que ela não está com... não passou daquela etapa de vida de 100% corpo, está numa outra etapa de vida, e o que ela pode ter, qual o melhor corpo para essa etapa de vida dela. Então, a preparação, que eu diria, é mais de cabeça que de corpo. É mais de cabeça que de corpo. Quando ela atinge esse nível de consciência, ela é a paciente perfeita. Estando com 50 quilos ou estando com 100 quilos. Mas ela tem que ter esse nível de consciência. Claro, se a gente for falar tecnicamente, quanto mais perto do corpo ideal, do peso ideal, melhor. Quanto mais tônus muscular, mais condicionamento muscular, melhor, porque menos flacidez a gente vai ter. Isso falando tecnicamente, mas a minha percepção é que o ser humano não é só um corpo. Tem uma cabeça e tem um convívio social por trás. Se você não se atém e personaliza para isso, você sempre vai deixar algum furo. Bom, partindo então para o final da entrevista, e acho que aí isso também certamente é no final das consultas, o custo de uma lipoaspiração, como é que é feito, como é que é negociado com o paciente, que tipo de preparação financeira ela pode fazer? Basicamente é o seguinte, o custo de uma cirurgia é composto de honorários do cirurgião, do cirurgião auxiliar, do enfermeiro instrumentador, do honorários do anestesista e da internação hospitalar. Porque é tudo particular, né? Isso, Não é as cirurgias estéticas não são cobertas por nenhum tipo de convênio. A parte de internação hospitalar, o paciente, a grande maioria dos cirurgiões deixa o paciente à vontade para escolher qualquer hospital da cidade. Cada hospital tem seu corpo clínico de anestesistas, que aí tem os valores próprios de cada hospital e de cada anestesista. E existe também os custos da equipe cirúrgica, que é o cirurgião principal, o cirurgião assistente e o instrumentador. Normalmente os preços da equipe cirúrgica são negociados diretamente com o cirurgião, os custos hospitalares com o hospital e os custos de anestesista com o anestesista do hospital. Isso tudo o paciente vai preparando, tem diversos programas de tratamento, formas de tratamento que são negociadas antes com relação a isso. O que eu vou te dizer assim, não é impossível. Não é impossível, é uma coisa alcançável, quando bem programada, alcançável. Eu brinco com meus pacientes, eu falo, não se preocupe com dinheiro. Dinheiro a gente vai dar um jeito, vai ser feito, você vai conseguir. Se preocupe em estar com a condição certa, com a consciência certa do que a cirurgia pode te dar, para fazer a cirurgia com o motivo certo. Dinheiro não precisa ser uma preocupação do paciente. Uma preocupação do paciente precisa ser em não ter expectativas irreais com relação à cirurgia. Aí eu queria finalizar também com um alerta. A gente viu, recentemente teve um caso em Mato Grosso, de uma moça que acabou falecendo por um procedimento cirúrgico estético. E eu já vi pessoalmente banquinha
em uma galeria aí, oferecendo lipoaspiração, consórcio de lipoaspiração, né? Aí você vai pagar lá, sei lá, 200, 300 reais, você vai fazer esse consórcio para você conseguir fazer a sua lipo. Eu queria, assim, que o senhor falasse do risco de uma escolha errada, o que o paciente tem que fazer para ter esse cuidado de verificar, né, equipe médica, médico, enfim, que tipos de cuidados para ele não cair numa situação assim, né, até de risco de vida, ou de morte, na verdade, né? Não, vamos voltar para a minha última fala. O que eu falei? Não se preocupe com o custo da sua cirurgia, se preocupe em ter uma expectativa real, em ter condições de cirurgia. Eu entendo que o paciente acaba caindo nessas situações porque ele está preocupado com o custo da cirurgia. Ele não está preocupado com o resultado real, com uma boa qualidade do que vai ser feito com ele. Ele se preocupou muito em fazer a cirurgia caber no bolso dele e não em ter uma boa cirurgia. Então, a mensagem mais importante é assim, preocupe-se em conhecer a cirurgia, conhecer o cirurgião, conhecer o hospital que você vai operar. Depois se preocupa com o dinheiro. Se preocupa com a qualidade e com estar consciente do que a cirurgia pode fazer por você. Porque, como você falou, a cirurgia vendendo como um saco de feijão, até saco de feijão a gente escolhe no supermercado. Por que você não vai escolher seu cirurgião em seu hospital? Vai aceitar o que te empurram. Até o saco de feijão não é tudo igual. Então, principalmente para mulher que costuma ser quem comanda as compras do mercado, se lembre do que você faz no mercado. Revira a pilha de saco de feijão, de saco de arroz, olha a validade, procurando o que está mais bonito. Faça a mesma coisa na hora de escolher seu médico. Não vá só no feijão que está em promoção. Ok, muito obrigada pelas suas informações, suas orientações. Eu acho que a gente abordou um pouco de tudo aqui, né? Acho que foi bem esclarecedor. Eu espero ter podido passar nortes, mensagens importantes, que se o paciente se ater a elas, com certeza ele vai ficar satisfeito com o resultado da cirurgia dele. Tá ótimo, obrigada. Nada, até mais. Obrigado a todos. Nós conversamos hoje com o médico cirurgião plástico Benedito Vieira Figueiredo Júnior, falando sobre lipoaspiração e gestação e gravidez. Quando fazer? Como se preparar? Essa entrevista ela fica disponível no site RD News, completa também no YouTube. Nós temos a chamada no Facebook, você pode acessar, compartilhar. Mande para quem está aí com essas dúvidas, quem sabe você pode ajudar também. Obrigada e até a próxima.